E para a conferência de abertura, nós gostaríamos de chamar, então, para compor a mesa, a professora Juliana Bergman, professora do Departamento de Metodologia do Ensino de Espanhol e do Programa de Pós-Graduação em Educação, que coordenará a mesa, e o tradutor Hernani Só, que fará a conferência de abertura. Bom dia a todos, obrigado pela presença no evento nesse dia tão conturbado na cidade, mas vocês são sempre fiéis, está todo mundo aí. Eu vou apresentar então o Hernani Só. Como ele mesmo se apresenta, Hernani Só é o escritor que veio do frio. Nasceu em Bom Jesus numa tarde de neve. Em 1973 entrou para o jornalismo porque queria ser escritor. Saiu no ano seguinte pelo mesmo motivo. Humor e imaginação são seus amuletos. É escritor, tradutor e jornalista. Como jornalista, colabora com diversos veículos, como Pasquim, Nicolau, Revista Blau, Rascunho, Suplemento Cultural Pernambuco, Cândido, Não, que é um jornal de Porto Alegre, Portal Literal, que é do escritor Luiz Fernando Veríssimo, blog da Companhia das Letras, além de uma coluna semanal no site coletiva.net e no jornal eletrônico Sul 21, ambos de Porto Alegre. Como autor, tem 21 publicações para público infantil e 10 publicações para jovens e adultos, sendo a última publicação o romance Como o Diabo Gosta, de 2015, que saiu pela COSAC Naif. Já traduziu mais de 50 obras, dentre elas o Inês de Minha Alma, da Isabel Allende, Heróis Demais, da Laura Restrepo, o Dom Quixote, que é o nosso, nesses 400 anos de morte, né, de Cervantes, a gente tem Dom Quixote, para a Penguin Companhia das Letras, e novelas exemplares, também do Cervantes, para a COSAC Naif. Além dos vários prêmios que recebeu, teve 3 indicações ao Prêmio Jabuti, em 2008 por Contos de Morte Morrida, em 2011 por Com Mil Diabos, ambos de sua autoria, e em 2013 por essa tradução do Dom Quixote, todos foram publicados pela Companhia das Letras. No dia de hoje, aqui no nosso colóquio, a apresentação dele se intitula Tradução do Texto e do Tempo, Conversa com o Escudeiro de Cervantes. Obrigada pela presença, Hernani. Fique à vontade. Bom dia. Eu é que agradeço o fato de estar aqui. Estou bastante alegre de estar em Santa Catarina, porque eu gosto muito de Santa Catarina. Acho que boa parte da minha educação sentimental aconteceu nas praias de Santa Catarina, então eu estou muito satisfeito de estar aqui. Agora, ao mesmo tempo, eu estou meio apreensivo porque tem vários especialistas em tradução, todos sabem mais espanhol do que eu, e eu vou ter que me desdobrar aqui. Eu estou com um roteiro aqui que eu espero seguir para ser o mais sucinto possível, que é para dar tempo para a gente poder conversar, para a gente fazer perguntas e tal. Mas enquanto eu estou conversando, enquanto eu estiver falando, qualquer um de vocês pode levantar a mão e me interromper e pedir a explicação que desejar. Não? Mas eu acho melhor conversar do que ficar, né? Bom, como vocês viram, o negócio se chama Tradução do Texto e do Tempo. Eu peço desculpa pelo pomposo que é isso, né? É extremamente pomposo, ao menos a mim me parece. Mas o tempo existe e não tem como a gente driblar isso. Entre nós, de Quixote, por exemplo, tem quase 500 anos e isso pode ser um abismo. Não tem como você contornar isso, não tem como você ignorar isso.
Você tem que dar um jeito de conseguir ultrapassar isso aí. Ou desistir e vai assistir televisão, né? Que acho que não é o que vocês desejam. Vocês veem que as imagens têm mais sorte que a palavra, né? Se você olha uma pintura rupestre, mesmo que teus preconceitos, as tuas ideias suspeitas sobre a idade da pedra possam atrapalhar o que você está vendo, mesmo assim você pode curtir, você pode achar bonito, né? Você pode achar aterrorizante. Tem máscaras de 10, 11 mil anos atrás que são terríveis. Você olha assim, dá medo. A gente não tem a menor ideia de por que foram feitas, como foram feitas, tal. Mas a hora que você sente essa emoção a respeito delas, ou da pintura de um leão, um mamute, e você pode achar isso bonito, algum tipo de identificação com o homem que fez essas máscaras ou essas pinturas você tem, né? E isso é isso é impressionante, porque você pega uma pintura de 30 mil anos e você sente que tu tem a ver com aquilo, né? Que aquilo está próximo de ti. Agora, com as palavras é mais complicado, né? E você pode ver essas imagens sem intermediário nenhum. Você vê uma pintura dessa, você pode gostar ou não gostar e tal, mas você não tem intermediário. É você e ela. Com as palavras, a coisa já é mais complicada, né? As palavras vão depender dos tradutores, dos especialistas. Quando entrou o tempo em jogo, os especialistas vão entrar também, porque senão nós vamos ficar boiando. Isso é certo, né? Agora vocês comparem uma pintura rupestre e uma escultura grega, né? Para mim, uma pintura de 30 mil anos atrás, de um leão, de um mamute, eu sinto que esteticamente ela é mais próxima da minha sensibilidade do que a estátua grega. Aquele realismo inclemente, né, aquela perfeição toda, que não dá espaço nenhum para a imaginação, para mim é um troço velho. Eu não consigo mais me emocionar com aquilo. E se eu vejo, eu sou um fã das pinturas rupestres, talvez seja isso, não sei se acontece com vocês, mas me parece que essa pintura rupestre está esteticamente mais próxima da sensibilidade moderna do que o realismo grego. Acho que isso é verdade, tanto é verdade que o Picasso chupou, né, a arte primitiva africana. Africana não dá para dizer, porque são várias Áfricas, né, e ele na verdade ele conhecia algumas estruturas de determinadas regiões, não de todas. Mas enfim, tem gente que diz, olha uma pintura antiga, uma pintura rupestre, parece Picasso. Não, é Picasso que se parece com eles, né? Quer dizer, o tempo pode ser um negócio muito elástico e contraditório, né? Agora, quando entram as palavras em jogo, o negócio fica mais complicado, porque se uma obra depende das palavras, a gente tem que pensar que as línguas morrem, elas se modificam, né? E aí nós dependemos dos especialistas que muitas vezes adivinham o que essas palavras queriam dizer. Não se tem tanta certeza assim, né? Vocês veem, numa década, tem palavras que acumulam sentidos diferentes, né? Às vezes até mudam de sexo. Agora você pega isso e joga para séculos, milênios. O que acontece? O abismo se multiplica, né? Você pega um livro, né? Você pode achar que o sentido do que está escrito ali é o cerne da questão. Mas como ele depende das palavras, entram outras coisas, como o ritmo, a musicalidade, as manias da língua, né? O ambiente que uma palavra
viveu por determinado tempo e foi usada, que pode ter se perdido completamente. Claro, o ambiente ela perdeu, mas pode ter perdido o sentido desse ambiente para quem está lendo. E são essas pequenas coisas, como sentido, como o ritmo, a musicalidade, o ambiente da palavra, a atmosfera, é que fazem a literatura. Não é só o sentido bruto jornalístico é razoavelmente fácil de você alcançar. Agora, essas outras coisas são mais complicadas. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é as Vespas do Aristófanes. Ela foi encenada em 422 a.C. Eu li uma tradução de um camarada chamado Lobo Vilela, não tenho a menor ideia de quem seja. Essa edição tem tantas notas explicando as alusões, os costumes, para você poder entender o que é que Aristófanes está dizendo. Quando eu terminei a leitura, a sensação que eu tinha era: eu não li Aristófanes, eu li sobre Aristófanes. Está certo que o Aristófanes é um caso extremo, porque ele escrevia comédias e o humor se dá menos bem com o tempo do que o resto. Você pega o Sófocles, por exemplo, ele é mais próximo, ele é mais traduzido, ele se entende melhor Sófocles hoje do que Aristófanes. Ao pensar isso, eu descobri uma coisa. Talvez, não é só uma questão de linguagem, é o próprio miolo, o cerne da questão que entra em jogo, que hoje a gente ainda chora pelas mesmas dores, mas a gente não ri mais pelas mesmas coisas, embora as piadas de xixi e cocô tenham atravessado os séculos. Elas permanecem hoje e parece que permanecerão para sempre. Quer dizer, para você entender Aristóteles, você vai ter que não só estudar grego antigo, como vai ter que estudar toda a época do Aristóteles. A história, a cultura, os costumes, aquela coisa toda, para conseguir entender razoavelmente o que é que o Aristóteles queria dizer. E é provável que mesmo assim você não entenda isso tudo com a mesma destreza que uma pessoa razoavelmente culta da época entenderia. E se você olha uma pintura rupestre, você pode admirar o traço com que a leveza do traço com que o cara desenhou o perfil do leão e tal. Estou me lembrando do leão aquele da caverna essa que descobriram nos anos 90 na França. Tem um documentário do Herzog chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos. E tem uns leões maravilhosos. Ninguém sabia como é que era um leão da caverna, porque só sobrou os esqueletos. Então não se sabia se tinha juba ou não. Eles não tinham, porque alguém desenhou esses leões há 30 mil anos atrás numa parede lá na França. Então você pode admirar isso com uma leve cultura gráfica. Não precisa ser um grande... não precisa ser desenhista ou coisa assim para entender. Agora, para encarar Aristóteles, para sentir o ritmo, a música do que era o texto original, é uma trabalheira do cão. A gente sempre fala que as grandes obras são imortais e tal. Eu acho que isso faz parte do nosso orgulho irremediável, porque a gente vê que alguns séculos, ou em alguns casos, alguns milênios, é o suficiente para acabar com uma obra dessa. Infelizmente. E talvez até dure muito, não sei. Então eu fico me perguntando o seguinte, eu até anotei aqui um destaque, que era para eu não esquecer. Isso que apenas os especialistas mais cascudos compreendem, tem chance de chegar a um texto traduzido? Pelo silêncio, que aí eu estou achando que está todo mundo achando que não. Bom, mas vamos para o Cervantes. Em termos brutos, digamos, a gente tem mais sorte com o Quixote, porque são perto de 500 anos entre nós, não é 2.000 anos, 2.000 e pouco, como é o caso do Aristóteles.
era difícil e muitas vezes tu não entendia. Tinha que ir para o dicionário para saber o que significava determinada palavra, às vezes 2 vezes por parágrafo. Ninguém consegue ler desse jeito, né? E infelizmente para nós brasileiros, a tradução mais popular aqui, pelo menos a mais editada, também é a mais comprada, evidentemente, e talvez seja a menos lida de todas, é uma tradução portuguesa de 1870, feita pelos Viscondes de Castilho e Azevedo, e começada por eles, porque um começou a traduzir, morreu, aí o outro pegou, morreu também, e um cara muito corajoso chamado Pinheiro Chagas terminou. Todo o segundo volume foi traduzido por ele e hoje nunca aparece o nome dele. Mas essa tradução é praticamente ilegível hoje em dia. Foi a primeira que eu tentei ler e fiquei desesperado com aquilo. Não conseguia, achei uma chatice mortal, e eu tinha uma ideia que o Cervantes era maravilhoso, eu tinha escrito um grande livro de humor de todos os tempos, e eu com 17, 18 anos queria ser humorista, então fui ler aquele negócio, achei uma chatice mortal, que não pode ser, não é culpa dele, é culpa do tradutor. E nesse caso eu acho que eu tinha inteira razão. Bom, você sabe que o espanhol do Quixote é complicado mesmo para os espanhóis de hoje, né? Tanto que as edições comentadas, tem uma piada na Espanha sobre a tradução essa do Francisco Rico, que saiu nos 400 anos, né, do primeiro volume, que na verdade são as notas do Francisco Rico. É um livro sobre com as notas que tem, por acaso tem o texto do Quixote junto, né, porque ele explica quase que linha por linha o que se passa. E isso é necessário para a maior parte dos leitores espanhóis, né? Se para eles é complicado, então a gente fica pensando que para nós aqui é um pouco mais, né? Aí, o que você faz com essa linguagem arcaica? Tem quem acha que a gente deva modernizar. Eu poderia modernizar assim, a ferro e fogo, né? Tem um negócio que eu falo sempre, que eu não endosso isso, porque eu fiquei traumatizado quando eu assisti nos anos 70 o filme Império da Paixão do Nagisa Oshiro, não sei se alguém aqui viu, né? É uma história que se passa no Japão, no interior do Japão, em 1895. Então vocês vejam bem, Japão, 1895. Uma camponesa arruma um amante e tal, e aí os dois matam o marido e jogam num poço. Depois a mulher começa a enxergar o fantasma do marido aparecendo no poço e fica histérica lá pelas tantas. E aí o amante, segundo as legendas dos brilhantes tradutores do cinema, dizia assim: deixa de ser Amélia. Aí é um contraste tão grande, é um negócio tão fora de lugar, né? É uma interferência não só do tempo, como de uma língua, né? Numa história que não tem absolutamente nada a ver com isso. Quer dizer, tu não pode fazer isso. Não pode fazer isso, né? Falando em Aristófanes, alguém me disse, um professor de grego lá de Porto Alegre, que alguém traduziu, tem uma tradução recente de um livro, de uma peça do Aristófanes, que o tradutor resolveu modernizar. Então, como os exemplos, as pessoas citadas, você não conhece e fica complicado você entender a piada, ele botou pessoas conhecidas de hoje. Até o Lula está lá no texto. É um barbudo assim que nem o Lula, no texto do Aristófanes. Eu não sei se isso faz sentido, enfim, mas me parece meio estranho. Eu não faria isso. Inclusive porque eu gosto de um certo ar, o ar antigo do Quixote, então eu acho que cai bem para ele, tá entendendo? Então, se ele fala voz, eu acho que tem que ser voz, não pode botar você. Vem cá, Sancho, você fez isso. Não dá. Acho que não, acho que tem um clima do texto que você tem que essa modernização a ferro e fogo quebra,
né? A outra opção era você traduzir, você manter os arcaísmos, traduzir para um português arcaico. A gente tem 2 traduções aqui no Brasil que fizeram isso, que é a do Sérgio Molina e a do Carlos Nogueira e José Luiz Santos, que eu acho que ele não traduziu, ele só deu uma assessoria para o Nogueira. E, entre as duas eu prefiro a do Nogueira, né? Mas mesmo assim eu não entendo muito. Se você é capaz de ler um texto em português arcaico, você não vai ter tanta dificuldade assim para ler um texto no espanhol de Cervantes. Então eu não vejo não faz muito sentido uma tradução dessa. Você pega a edição do Francisco Rico e vai estar lá uma nota de pé de página explicando cada expressão, os sentidos dúbios de uma palavra, né? E você não vai ter tanta dificuldade assim, né? Me parece meio... E depois fica gozado, porque tem notas assim, uma cena, entrou um cavaleiro discreto, aí tem uma nota de pé de página dizendo, discreto nesse caso quer dizer sagaz, inteligente, arguto. Aí cada vez que vai aparecer discreto ali para frente, eu tenho que me lembrar dessa nota e retraduzir a tradução. Eu acho que é um incômodo, sabe? Não vejo muito sentido nisso. Aí o meu problema era como manter esse ar de antiguidade do Cervantes, do texto do Cervantes, e ser legível. Eu particularmente tenho uma mania com esse negócio de legibilidade. Eu acho que tem que ser legível. Escrever de modo obscuro e tal é um perigo. Vão acabar te entendendo um dia. Então é melhor já dar de barato, né? Agora, como você lida com esse negócio? Como você torna esse texto mais transparente e ao mesmo tempo mantém a sua antiguidade? Aí eu pensei o seguinte: por que eu não uso palavras da época do Cervantes, mas que permanecem ativas até hoje? Você pega a palavra esconder, por exemplo, todo mundo entende, ela continua, parece que nasceu ontem. Ela é do século XIII, é muito anterior ao Cervantes. Então a maior parte das palavras que eu usei são palavras da época do Cervantes, ou anteriores a ele. Em alguns casos isso não foi possível. Então tem palavras de uns 50 anos depois da morte do Cervantes, 100 anos depois, e uma meia dúzia do século XIX. Mas eu estabeleci como um método de não ultrapassar 1900. Claro que isso é um negócio completamente absurdo, mas eu vejo assim, não. De 1900 para trás é antigo, de 1900 para frente é moderno. Mas claro que isso e a minha Bíblia era o OAS que tem a datação das palavras. Tal palavra entrou no português escrito em 1000 e tanto. Então tá, essa vale, essa não pode. Foi um problema, porque a palavra encrenca, por exemplo, apareceu em português no século XX. E como eu precisei dela em umas 2 ou 3 cenas, mas eu tinha estabelecido aquela regra e eu resolvi cumprir, mesmo que ela seja meio louca. Porque essas datas também, elas não são muito certas. Uma palavra rodou muito antes de parar num texto. E quem garante que o Wise descobriu a primeira vez que ela apareceu? Pode ter se perdido o texto onde ela apareceu antes. Tem um bom exemplo que é o voleio. Voleio, no espanhol, tem uma hora que o Cervantes usa no Quixote, voleio. Só que voleio hoje, não sei se é porque o tênis entrou na moda agora, mas ela ficou moderna, ela tem um som moderno. Então só por isso já não poderia usar. Só que segundo o Wise, ela entrou em 1901 ou 2 no português escrito. Eu acho absurdo, porque Portugal traduziu a primeira vez o Quixote em 1750.
Não traduziam porque as pessoas liam o espanhol, compreendiam facilmente. Quer dizer, se usava, no tempo de Cervantes usava o voleio, por que em Portugal não usaram? Como não chegou aqui ao Brasil isso? É absurdo pensar que não. Mas eu tinha estabelecido, de 1900 não passo, só para trás, me mantive aí. Não usei voleio, nem sei o que eu usei no lugar. Agora tem palavras antigas que não tem como você contornar. Tu pega o elmo que o Quixote sai na primeira saída dele, é um morreão, uma palavra bem feia, inclusive em português, mas é um tipo específico de elmo. Não é, elmo é um negócio em geral, é uma palavra genérica, ela serve para todos os tipos de capacete que existem. Então não pode, a hora que ele diz que é um morreão é porque ele está usando um tipo específico de elmo. Não posso botar, eu acho que não se deve botar elmo. O escudo que ele usava era uma adarga, que é um escudo de couro pequeno. Então, quer dizer, é um tipo específico de escudo. Não pode usar outro. Não tem como contornar uma palavra dessa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como pode ficar uma frase se você traduzir literalmente, e usar as palavras arcaicas, então, ou dar um jeitinho nela. No capítulo 9 do primeiro volume tem uma descrição da ilustração da batalha do Dom Quixote com o Biscainho. Eu vou ler aqui a frase não em espanhol, mas ela traduzida literalmente, que é para vocês verem como é que fica. Estava Rocinante maravilhosamente pintado, tão largo e estendido, tão atenuado e magro, com tanto espinhaço, tão ético confirmado, que mostrava bem ao descoberto com quanta advertência e propriedade se lhe havia posto o nome de Rocinante. Aqui tem um probleminha que o largo e tendido, em todas as traduções brasileiras, apenas o Noguet sabia que era uma expressão idiomática que era para dizer em detalhes. Todos os outros escorregaram. Os viscondes disseram que era tão delgado e comprido. O Almir Andrade e o Milton Amado disseram que era tão largo e estendido. Nem largo eles sabiam o que era. O Eugênio Amado, que é filho do Milton Amado, botou tão comprido e arriado. O Sérgio Molina botou tão longo e comprido. E o Noguet e o Sanches botaram com tal profusão de detalhes. Mas a palavra que me interessa aqui é o ético, o trechinho que diz tão ético confirmado. Ético com H. Alguém sabe o que é ético com H? Não? Eu também não sabia, tive que ir no dicionário olhar. É tísico. Então, os viscondes traduziram tão desenganado ético. O Almir e o Milton traduziram por e tanta aparência de tísico. Eugênio disse com tamanha aparência de tísico. O Molina tão ético confirmado. Ele quase sempre é literal. Ele não se afasta muito. Raramente ele se afasta. O Sanches tão consumido pela tísica. Foi o único que optou pelo tísico, não ético. Vocês notaram que fora o Molina, ninguém usou confirmado.
que é uma palavra na época que poderia ser usado como diagnosticado, tão ético, né, diagnosticado. E eu acho que a graça da frase está justamente na palavra confirmado. A hora que você altera, que você tira, você bota... como é que botou aqui? Tão consumido pela tísica, tamanha aparência de tísico, tanta aparência de tísico. Como é que ele botou? Os Visconde, tão desenganado, ético. Você matou a graça do negócio, né? Não só usou uma palavra que não se entende mais, como matou a graça. Eu acabei usando tísico confirmado. Até para o ritmo da frase não ficava bem o tão tísico confirmado. Eu traduzi assim a frase toda. Rocinante estava pintado maravilhosamente, tintim por tintim, tão magro e fraco, puro espinhaço, tísico confirmado, que mostrava muito bem com que tinha e propriedade foram chamados de Rocinante. Se você comparar com o original, ele tem algumas alteraçõezinhas. E essas alterações se devem ao quê? Só ao ritmo da língua portuguesa. Para não ficar... Porque o ritmo da língua espanhola é outro. Completamente outro. Se você botar tintim por tintim, como estava lá, você vai ficar com essa coisa que nem os Visconde. Vinha Rocinante maravilhosamente pintado, tão delgado e comprido, tão descarnado e fraco, com arcabouço tão ressaído. Aqui eles ainda pioraram um pouco, né, a situação. Tão desenganado que é cheio de vírgula esse negócio aqui, vai acabando por atrapalhar o desenrolar da leitura. Bom, mais ou menos já entramos no outro ponto, que é a fluência, né? O espanhol é muito parecido com o português, todo mundo sabe, e muita gente pensa que sabe falar espanhol. É aquele negócio de tu ir na Argentina e pedir uma cueca-cuela, né? O cara pensa que está falando espanhol. E aí é um perigo você traduzir tudo literalmente. É parecido, é assim, então deixa igual, né? Claro que tem armadilhas, né, nessas semelhanças. Tem várias palavras que são escritas iguais e significam coisas diferentes. E várias vezes muitos tradutores embarcaram firme nesses erros, né? Sótano, por exemplo, em espanhol, que deveria ser traduzido hoje por porão, foi traduzido várias vezes por sótão. No português arcaico, sótão era porão também. Mas ninguém mais, pelo menos há 100 anos, ninguém mais pensa em sótão como um porão. Aí você pega um conto do Borges, está lá uma tradução de uma senhora lá de Porto Alegre, que saiu pela Globo, diz assim, então eles desceram para o sótão. Vamos descer para o solo. Essas semelhanças, a pior delas que eu vi foi em francês. Quotidien, um jornal diário, foi traduzido por Cotidiano. E aí o inspetor Magret estava lendo um cotidiano de grande circulação. Quer dizer, você tem que ter cuidado com essas semelhanças, as armadilhas que a semelhança pode te... Mas... fora o fato de você se enganar no sentido de uma ou outra palavra, existe coisa pior, porque a estrutura da frase em espanhol ela é diferente em português. Se a forma como a gente fala, como a gente escreve é diferente do português de Portugal, mais razão ainda, você tem que tomar cuidado com o espanhol, porque é mais diferente ainda. Se você obedecer a ordem que foi escrita em espanhol, vírgula por vírgula, a pontuação toda, muitas vezes essa frase vai ficar completamente desconjuntada em português. Ela vai ficar desconjuntada, às vezes até a
a compreensão fica mais difícil. No caso do Cervantes, que tem frases longuíssimas e tal, tem vezes que, se você não ajeitar a ordem, fica incompreensível. Tu vai ter que ler 5, 6 vezes a frase até saber o que é que estava sendo dito. Outra coisa bastante evidente que pode acontecer numa tradução literal é um monte de ecos, rimas que não tinham no original, que vai aparecer na tradução. Isso é... E outra é o ritmo. O Cervantes é muito fluente, é um escritor muito fluente. E ele não pode, em português, ser truncado, como ele aparece tantas vezes, principalmente na tradução dos Viscondes. Porque o ritmo em português é outro e você vai ter que achar o Cervantes em português, porque senão você não está traduzindo. Olha que eu, pelo menos, fico incomodado quando eu leio uma frase e enxergo a língua original embaixo dessa frase. É assim como se você estivesse assistindo um filme com legenda, né? O cara fala lá e tal, e aí a legenda está dizendo outra coisa. Quantas vezes a gente vê isso, né? Ou mesmo quando tu fica com as duas coisas, a língua original e a legenda, tu fica naquele jogo, né? Isso, num livro, é muito chato. Eu, pelo menos, acho muito, muito ruim. Quando eu leio uma tradução, para mim ele é bom quando eu nem noto que o cara está traduzindo. Parece que foi escrito em português aquilo. Aí, quando eu não sei como é que o cara fez, é que eu acho interessante. Tem gente que pode pensar que isso é uma frescura, mas eu acho que não é uma frescura, porque essas coisas, elas são o sentido profundo de um texto. Tanto que você distingue um autor muito menos pelo que ele disse do que pela forma com que ele disse. E quando você está traduzindo, claro, você tem, ele disse tal coisa, eu entendi tal coisa, né? Esse é o sentido. Qual é o próximo passo? É como isso se diz em português, né? E isso parece passar despercebido, me parece um troço bastante óbvio, né? Mas parece passar despercebido, ou não passa despercebido, mas no desleixo, na correria, acaba saindo. Vou ver se tem algum exemplo disso aí que eu estou dizendo. Essa frase que a gente leu antes aqui, tem isso do ritmo ser diferente e tal, né? Mas eu tenho uma outra aqui, 2. Deixa eu ver uma coisa que frase é. Na hora que no capítulo 6 do primeiro volume, o padre Barbeiro, a sobrinha e a empregada do Quixote estão fazendo aquela devassa na biblioteca do Quixote, né? E a que está mais interessada em acabar com os livros dele é a empregada. E aí o padre diz para ela jogar pela janela todos os livros que eram grandes, que as edições dos livros de cavalaria eram maiores, né? Os livros de poesia eram pequenos, né? Tinha uma diferença de tamanho. Então os grandes ela podia jogar direto já pela janela, sem problema nenhum. Aí os viscondes traduziram assim: não disse a nenhuma tonta nem surda. Por que a nenhuma não sei, só disse, não disse a tonta nem a surda. Não disse a nenhuma tonta nem surda, que mais vontade tinha ela própria, mais uma acréscimo, de os ver queimados, que de botar no tear uma teia, por grande e fina que fosse. O que é botar uma teia no tear? O que significa isso? Não tenho a menor ideia do que seja. É que, na verdade, tear na tela, além de você tecer um pano, popularmente tinha o sentido de fazer amor. Então tem um duplo sentido aí nessa frase, né, que altera completamente nós vamos voltar a ela depois, né? Você vê que o ritmo da frase foi totalmente despedaçado, porque por vários acréscimos de palavras que não tinha no original e que não fazem a menor falta na frase, né? Isso porque é o seguinte: muito do que entra numa tradução depende do ouvido do tradutor. É uma desgraça isso, né? Tem que confiar no ouvido do cara, mas é exatamente isso. E ouvido não se ensina assim de uma hora para outra. Ou você cultivou esse ouvido através dos anos, não é?
Não é consultando o dicionário tal que você vai aprender isso. De jeito nenhum. Porque esse negócio da fluência é exatamente isso. Muitos escritores não são fluentes. E eu acho engraçado nas resenhas, nos jornais, os críticos dizendo: um escritor fluente, como se devesse chamar atenção porque o texto do fulano é fluente. É a primeira condição para um camarada ser escritor é ser fluente. Se não é fluente, não é escritor, é qualquer outra coisa. É um redator, digamos. E isso você não aprende de uma hora para outra e não depende de pesquisa. Isso depende de anos de leitura e de escrita. Se o tradutor não tem isso em mente na hora que está fazendo, ele está na profissão errada, me parece. Pelo menos em tradução de literatura, ele devia reconsiderar. Bom, e o terceiro ponto é o humor do Quixote. Em geral, o humor do Quixote foi destruído em todas as traduções. Todas. Mesmo uma tradução que eu considero boa, como a do Noguet, não cai nos erros óbvios, não traduz expressão idiomática literalmente, o humor muitas vezes se perdeu. Esse humor acontece como? Tem cenas engraçadas, às vezes é o tom do texto, geralmente irônico, que faz a graça, é no uso de expressões, que quase sempre são engraçadas, alusões a costumes ou referências culturais. Estou dando tempo ainda? Só? Meu Deus, correndo. E em jogos de palavras. Numa cena é mais fácil. Tu pega a cena dos Moinhos de Vento, por exemplo. O cara tem que ser um gênio para estragar uma cena dessa. É só fazer que nem os Visconde, encher de palavras a mais, de vírgula e tal, e você quebra o ritmo da cena e acaba com toda a graça possível, se essa graça dependia de uma certa agilidade da frase. No tom. O tom, às vezes, se você troca uma palavra, você pode escangalhar totalmente a frase. No capítulo 12, por exemplo, do primeiro volume, tem um pastor que desistiu e o Don Quixote corrige ele para estéril. Aí o pastor responde: estéril ou estilo, sai tudo pelo mesmo lugar. Ninguém tem dúvida do endereço, Aí o Pinheiro Chagas e os Viscondes traduziram assim: estéril ou estilo, tudo vem a dar na mesma. Perdeu a graça, perdeu o relevo, Ele só explicou: o sentido é o mesmo, o sentido é o mesmo, mas a graça da coisa, onde está as manhas do Cervantes, ela desapareceu. E o uso de expressões, se tem uma expressão idiomática, eu acho que você tem que procurar uma em português que signifique isso. A gente viu aquela do largo entendido. O único que viu que era uma expressão foi o Noguet. Mas o que ele botou? Ele botou a explicação da expressão, profusão de detalhes. Ele não botou uma... Eu botei tintim por tintim, talvez foi meio moderno demais, mas essa é uma expressão antiga, eu não vejo por que não usar. E é a expressão que a gente tem para dizer detalhadamente e tal. E tem uma muito engraçada que tem uma cena que a Teresa Sancho vai mandar o filho do Sancho para falar com ele. Ela diz assim: tu me manda dinheiro que eu te mando o fulano vestido como um palmito. Todos os tradutores deram um jeito nessa frase, eu não me lembro agora. O único que deixou literalmente foi o Molina. Sérgio Molina deixou vestido como um palmito. Aí alguém me disse que existe uma ocorrência em português de vestido como um palmito, que era num poema, num texto do Boca do Inferno. Mas o Boca do Inferno não existia um português brasileiro ainda, Era o português lusitano. Mas mesmo hoje em Portugal e na Espanha, ninguém mais sabe o que era vestido como um palmito. Eu falei com o diretor do Instituto Cervantes, que falou que agora está no do Rio, e ele não sabia nem o que era palmito.
Mas eu vou dar um exemplo aqui que esse mata pau, que é aquele não disse a tonta nem a... O que fazer com o Etiaro na tela? O Visconde disse que era para botar uma teia de aranha, né, no teatro. O Almir e o Milton botaram, tinha mais ganas que queimados do que tecer uma tela, por grande e delgada que fosse. Qual é o sentido disso? Nenhum. O Eugênio botou tecer uma tela, por grande e delgada que fosse, exatamente a mesma. O Molina botou vontade de queimar, de entregar seus lençóis, por mais largos e finos que esses fossem. Ele viu que tinha um negócio aí e tal, mas entregar seus lençóis, como então? O Noguet tem uma saída interessante, mas ele assim, tinha mais vontade de queimá-los do que tecer uma tela. Tá, não pode isso, né? Tinha que ser tecer um pano, tecer um tecido fica gozado, tecer um pano, por madura e magra que fosse. Quer dizer, supõe-se, né, que não seja a tela madura e nem magra, mas a ama do Quixote, né? Mas mesmo assim, por que por mais madura e magra que ela fosse, ela gostaria de tecer uma tela? Não faz sentido também. Não faz sentido nenhum. Porque tem um duplo sentido. Tecer uma tela é tecer um pano e fazer amor. Eu na hora eu não matei a charada, deixei anotado ali, uns 6 meses depois é que me caiu a ficha. Eu lembrei de uma expressão que meu avô usava, que era pintar a manta, que é você fazer artes e tal. E claro que tinha um sentido sexual no meio disso. Mas aí pintar a manta, quem é que entende hoje o que é pintar a manta? Eu perguntei para o meu filho, que na época tinha uns 20 e poucos anos, 23 anos. Ele não tinha a menor ideia do que era. Pintar, não pode ser por aí. Aí fiquei pensando, pintar os canecos, pintar os sete. Podia ser, né? Mas aí me ocorreu uma melhor, que é pintar e bordar. Aí ficamos até mais perto do tecido e que tem essa conotação sexual. Então a frase ficou assim: não falou a boba nem a surda, mas a quem tinha mais gana de queimá-los do que pintar e bordar, fosse lá o que ou com quem. Você é obrigado, quando você mexe numa piada dessas, você tem que mexer no resto da frase, porque senão não faz sentido nenhum, né? Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa, tem 2 minutinhos aí. Alusões a costumes. Isso é um problema, porque tem costumes que já se perderam completamente, e aí você faz o que com isso? Não tem jeito, né? Ou você recria isso, vou botar uma nota em pé de página. Tem uma cena do capítulo 10 do 2º volume, que o Quixote está esperando o Sancho, porque ele foi a Toledo, disse que foi a Toledo e tal, falar com a Dulcinea, eles marcarem um encontro e tal. Aí quando o Sancho volta, literalmente o Quixote diz: que há, Sancho amigo? Poderei assinalar esse dia com pedra branca ou com negra? Todas as traduções brasileiras e a portuguesa traduziram por pedra branca ou com negra. Isso era um costume de Roma, que você comemorava os dias de vitória com uma pedra branca e os dias de derrota, os dias de infelicidade com uma pedra negra. Quem é que se lembra disso hoje? Quem é que sabe isso? Eu só sei porque li as anotações do Francisco Rico, senão não saberia. Eu tentei resolver a coisa de forma que pudesse ser entendida, né, em português. O que há, Sancho, meu amigo? Posso comemorar esse dia ou devo botar luto? E a outra questão do humor são os jogos de palavras, que tem muitos, né? Tem muitos. Eu vou dar um exemplo aqui só rapidinho, porque já estourei o tempo, né? No capítulo 26 do 2º volume, o Don Quixote puxa a espada e destrói o teatro de bonecos lá do mestre Pedro, né? E aí o mestre Pedro fica horrorizado, porque acabou com o teatro dele, com os bonecos todos, e ele diz assim, eu vou ler tradução literal: com que me pagasse o senhor Don Quixote alguma parte das feituras que me
desfez. Feitura existe em português, em hechura, né, em espanhol. Feitura existe, está no dicionário, quer dizer que uma coisa foi feita, não é? Essa caneta é uma feitura, é um negócio feito pelo homem, industrializado tal. Não é uma madeira da mesa que nasceu sozinha, né? E claro, é um jogo de palavra entre as coisas feitas, os bonecos, né, do teatro, mais o cenário, que despedaçou a espadada, com o que foi desfeito, né? Feito e desfeito. Tem um jogo nem é um jogo muito sutil nem nada, mas existe no original, está ali. Aí vamos ver como é que para encerrar, como é que foi resolvido ou não resolvido os Viscondes. Se o senhor Dom Quixote me pagasse uma parte das coisas que me desfez, achatou a frase, e lá se foi o jogo de palavras, né? Se foi o humor. O Almir e o Milton, pagasse-me o senhor Quixote alguma parte das obras que me desfez. Mesma coisa. O Eugênio, se me pagasse o senhor alguma parte das obras que me desfez. O Eugênio era filho do Milton e a tradução dele tem longos trechos iguais, assim, vírgula por vírgula. O Nogueira não tem, porque o Nogueira traduziu só o primeiro volume. O Molina traduziu com que o senhor Dom Quixote me pagasse uma parte da fazenda que me desfez. Ele tenta fazer o jogo esse, né, das palavras usando fazenda, mas fazenda a gente fica pensando que é um tecido ou criação de boi e tal, né? E a minha foi o seguinte, essa eu matei de cara porque me pareceu, né? Se o senhor Dom Quixote me pagasse uma parte do que o seu feito desfez, quer dizer, permanece o jogo de palavras, imagino que permaneça o humor, né? Vamos para as perguntas? E se der tempo eu quero... Eu quero falar de uma expressão que eu acho maravilhosa aqui, que é salmados. Falar? Posso falar? No primeiro volume, no capítulo 4, Dom Quixote encontra aquele camponês que está espancando o seu empregado, está amarrado numa árvore, né? E aí o Dom Quixote, quando ele para com aquilo e tal, ele manda ele pagar os atrasados todos, os salários do menino que está sendo espancado. E aí no original está assim: não nego, irmão André, respondeu o lavrador, e faça-me, me dê o prazer de vir comigo, que eu juro por todas as ordens de cavalaria que de cavalaria há no mundo, de pagar-vos, como tenho dito, R$1 sobre outro, e ainda defumados. Há uns salmados. Bom, quando fala defumado, pode ser que em Portugal, em 1870, isso as pessoas entendessem rapidamente, né? Eu, quando falo defumado, a primeira coisa que eu penso é arenque, né? Evidente, um arenque defumado. Mas, como é uma moeda, é dinheiro, fica esquisito. E isso aí foi os tradutores, cada um tratou de resolver esse defumado do jeito que pôde. Menos os Viscondes, naturalmente. De pagar, como tenho dito, até a última e moedinha defumada. O Almir Andrade Milton Amado e ainda os quebrados que restarem. Eugênio Amado e ainda por cima reluzentes. Real sobre real e ainda reluzentes. O Molina botou mais uns cobres. O Nogueira, cada real e ainda com acréscimo. Se você for nas notas de peripagem lá do Francisco Rico, ele vai dizer que esse salmado queria dizer que pagava de boa vontade, ou que uma coisa que é boa fica melhor ainda se for defumada, né? Aí eu fui no dicionário lá e tal, e aí dizia assim, que você
defuma e tal, para que uma coisa fique melhor ou mais pura. E aí me caiu a ficha, né? E eu traduzi assim: não nego, o caro Andrés, respondeu o camponês. Eu boto camponês porque os lavradores do Cervantes são lavradores e tem ovelha, tem não sei o que, ele chama sempre de lavrador. Daí camponês me parece mais acertado, porque inclui todos. Dai-me o prazer de vir comigo, que eu juro por todas as ordens de cavalaria que há no mundo, de vos pagar, como já disse, R$1 sobre o outro, benzidas ainda por cima. Porque é exatamente esse o sentido. Você é que nem na macumba, tu vai lá, dá uma fumigada lá com o charuto, negócio, que é para o turíbulo na igreja, que é para purificar determinada coisa e essa coisa ser melhorada, né? Acho que era isso, então. Perfeito, obrigada. Já temos perguntas aqui. Eu só vou pedir que vocês falem o nome e tal. Bom dia, meu nome é Rafael. É uma pergunta bem simples, na verdade. Como tu resolveste ou tentaste resolver o caso do palmito, vestido de palmito, acho que era. Eu esqueci de dizer o que é o vestido com palmito. O vestido com palmito é uma expressão que quer dizer endomingado. Bota o cara com a melhor roupa, aquela dinamissa, e aí tu bota ele de viagem. E endomingado é uma expressão que tinha também na época do Cervantes e permanece até hoje na Espanha, usado muito. Como em português, eu botei endomingado. Vários eu acho que botaram endomingado, não me lembro agora. É só o Molina que ficou no palmito. E há quem suponha que essa expressão existe porque a palmeira do palmito, ela tem umas folhas que vão secando, né? Vai nascendo folhas novas e fica aquelas folhas secas embaixo. E elas parecem uma renda. Talvez lembre aquelas rendas que existiam nas camisas, né, que ficavam no pescoço. Talvez fosse para o cara todo cheio de rendas e tal, ficava como um palmito, vestido como um palmito. Bom dia, meu nome é Meritei também, sou da PGET. Tenho uma curiosidade: como você resolveu aqueles momentos onde Cervantes inclui outros idiomas na Espanha, né? Tem o caso do Vizcaíno, ali o Vizcaíno fala estranhamente errado, né? Querendo lembrar o Vasco. E depois, na segunda parte do Quixote, quando está chegando em Barcelona, ela encontra aquela trupe de bandoleiros que falam com interferências marcadas do catalão. Como você resolveu esses problemas? Pode falar bem, a verdade eu não me lembro mais. A tradução é lá de 2010, 11. Eu acho que eu me lembro que tentei dar uma cifrada assim em português, né? Porque ela tem uma dificuldade mas é o tipo da coisa que você não consegue resolver muito. Essa é uma das coisas culturais que se perdem, né? Vocês notaram também que eu fiz um silêncio sepulcral, né, sobre os poemas. Assim, vamos continuar assim. Tem aqueles poemas. Eu sou incapaz de traduzir um poema, não consigo, não tem melhor. Eu sugeri, inclusive, que eles contratassem um poeta tal, que desse um jeito nos poemas. Eles não quiseram. Aí eu fui obrigado a fazer o quê? Eu joguei sujo. Eu traduzi, né, o sentido dos poemas e botei o original na nota, no pé da página ali. As notas são no fim, né? As notas quase ninguém lê, se não é do lado ou embaixo, ninguém lê. No fim, muito raramente. Mas os poemas eu pedi que botassem na página mesmo ali, que é para o cara ter uma ideia do que, né, de tão longe foi meu crime. Não tem como resolver. Tu traduz ali, a métrica se perde, as rimas. Nas novelas eu peguei esse problema de novo, só que nas novelas tem vários poemas que são de gozação. Então nesses eu me diverti reinventando aquilo, né? Porque ele fez aquilo para gozar mesmo, não tinha nenhuma, né? Mas tem um soneto que é considerado o melhor soneto de Cervantes, e está em todas as antologias dos melhores sonetos,
E eu acabei com ele, tá lá, para quem quiser ver. Aí eu levei uns 2 anos, mais ou menos, para traduzir, com um leve intervalo entre o primeiro volume e o segundo. Era um intervalo para descansar, e nesse descanso eu traduzi outros 2 livros. Um da Laura Restrepo e um outro, uma americana aí, então. Mas é que eu comecei a traduzir o Quixote com a doce ilusão de que não só ia dar conta daquilo, que ia continuar com o meu dia a dia normal, eu ia conseguir escrever além de traduzir. E aí eu estabeleci, eu vou traduzir de tarde, de manhã eu escrevo. Aí, como eu consegui avançar só meia página naquela tarde, não vai dar, você é obrigado a usar metade da manhã também. Aí, 2 semanas depois, eu estava o dia inteiro, das 7 da manhã às 8 da noite, feriado, domingo. E eu fiquei tocando por 2 anos um samba de 2 notas: Sancho e Quixote, Quixote e Sancho. Eu não sei até hoje como é que minha mulher aguentou esse negócio. Mas a tradução do Quixote foi a única tradução que eu ofereci. Todas as outras eles me ofereceram. Todas as outras sempre foi uma encomenda. Porque a maior parte dos tradutores é matador de aluguel. Vai lá e liquida aquilo. Vai lá e pá. Eu só ofereci esse e recusei um, que era um livro de um nazista lá. Não, estou precisando de dinheiro, mas não tanto assim. Os demais sempre caíram na minha mão por alguns que eu tive até vergonha de assinar, e assinei com pseudônimo, de tão horríveis que eram. Mas fazer o quê? Porque tem isso, né? O Sérgio Faraco, lá de Porto Alegre, o contista, ele traduz alguma coisa também de espanhol, e ele pega e melhora o texto dos caras. Mas por que tu faz isso, Faraco? Aí eles vão, cheio de erro, aí vão pensar que fui eu que cometi. Mas não dá para fazer isso, né? Embora eu traduzi uns 4 livros da Allende, e o espanhol dela é uma barbaridade. Ela tem erros principalmente de concordância, 4, 5 por página. E se você não corrigir, os revisores depois corrigem. Então, corrige, então. Mas no texto, em geral, você não corrige, fica o que foi dito. Perfeito. Mais alguma pergunta? Já estamos bem. Perfeito, não, certinho. Mais alguma pergunta? Não? Obrigada, professora Dani. Eu queria saber o que você acha da tradução que você fez há 5 anos, acho, em Nova York, do Quixote em inglês de New York. Mas não conheço essa tradução, mas eu acho estranho. A gente tem uma tradução aqui do Petrônio, né? Feita pelo o Leminski, a tradução do Leminski, do Petrônio, ele fez em linguagem, ele modernizou e tal. Eu sempre quis essa tradução, nunca consegui achar. Eu gosto muito do Petrônio, queria ver o que ele tinha feito e tal. Eu falei com muita gente e alguns tradutores, professores de línguas e tal, eles me dizem assim: claro que qualquer tradução pode ser criticada, não tem como não criticar. Claro que tem erros, né, pontuais, assim, como o pior erro que eu conheço de tradução é num romance do Ross MacDonald, chamado Olhar de Despedida, que é uma hora que o detetive, o Leo Archer, entra num estacionamento e atrás de um suspeito e tem estacionado uma lacraia conversível. Fiquei pensando, se fosse de Portugal, era descapotável, uma lacraia descapotável. Mas é evidente que é um erro grotesco, né? E passou pelo tradutor, passou pelos revisores, pelo editor.
Isso não pode. Isso é facilmente criticável. Agora, opções é meio assim. Então tem gente que acha que é o seguinte: você fez determinada opção, então tu segue a risca aquilo ali. Se você saiu, você queimou a fita, né, dentro da opção que você fez, aí você pode criticar. Não porque ela é moderna ou foi arcaica. Eu gosto mais, por exemplo, se você pegar as traduções brasileiras, tu pega a de 54 do Almir Andrade e o Milton Amado, e o que você vê? O Almir copitescava, diminuiu o tamanho das frases, modernizou a linguagem e tal. Aí morreu, pegou o outro, e um pouco ele fazia como o Almir, e outro pouco ele traduzia literalmente. Então fica um negócio assim, parece que é o sabor dos dias. Um dia ele estava mais moderninho, o outro não, né? Ou estava com preguiça, e aí deixava igual. Quer dizer, ficou um negócio meio assim, né? Não, incerto. A segunda tradução, que é do Eugênio Amato, que é de 84, é 84? Deixa eu ver. Não, 83, da Itatiaia. Também tem um pouco disso, tem menos, mas ainda tem. Esse negócio de ajeitar, de copitescar e tal. A primeira que tem uma proposta clara é a do Molina. Ele disse, não, eu vou traduzir para um português arcaico, e traduziu para um português arcaico. O Nogueira também. Eu gosto mais do Nogueira porque a do Nogueira é mais, não tem esses negócios como o vestido como um palmito e tal. Ele vai no arcaico, mas ele traduz, ele não deixa que venha o original, né? E eu espero ter feito, a minha ter mantido um padrão esse, quer dizer, manter um certo ar de antiguidade e ser legível, né? Perfeito. Obrigada.